Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Vamos para mais uma videoaula e o tema da nossa videoaula hoje é concordância verbal. Vamos aprender as principais regras de concordância verbal. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente fala em concordância verbal é que existe uma regrinha básica. A concordância verbal nada mais é do que a concordância do verbo com o sujeito a que ele se refere. Então, a regra geral, ela vai dizer que o verbo precisa concordar em número e pessoa com o sujeito a que ele se refere. Então, vamos ver aí nos exemplos que vocês podem ver aí, ó. Nós, em poucos dias, resolveremos os problemas. Observa aí, ó, que você tem aí o sujeito, nós, né? Você tem aí o sujeito simples, nós, e resolveremos. Então, nós está na primeira pessoa do plural. Obviamente, o verbo também terá que vir na primeira pessoa do plural. Então, nada de você sair daí por dizer... Nada de você sair por aí dizendo nós resolvemos os problemas. Nada disso, pessoal. Então nós resolvemos os problemas. Próximo exemplo aí, ó. A revelação dos novos casos de corrupção indignará o país. Então, você tem aí o núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito aí, ó? Revelação. Revelação combina e concorda com indignará. A revelação indignará. Então a revelação está no singular, indignará também está no singular. Beleza, gente? Vamos agora para o sujeito composto. O sujeito composto. O que é o sujeito composto, gente? Você não lembra disso, não? Sujeito composto é aquele que é formado por dois ou mais núcleos. Por exemplo, pai e filho saíram juntos. É um sujeito composto. Beleza? Então você tem o núcleo pai e o núcleo filho. O sujeito composto, ele pode aparecer anteposto ao verbo, aí você vai dizer que anteposto ao verbo quer dizer antes do verbo. E posposto ao verbo, que é após, depois do verbo. Beleza? Pai e filho conversaram longamente. Pai e filho conversaram. Então, o que a regra diz? Que quando o sujeito ele aparece antes do verbo, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se é pai e filho, vai ser pai e filho conversavam. O gerente e os funcionários limparam a loja. Beleza? Então você tem aí o sujeito, o gerente e os funcionários. Limparam está concordando com os gerentes e funcionários. Certinho, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Vamos prosseguir. Agora, existe o caso também, gente, em que o sujeito ele pode aparecer posposto ao verbo. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus! Posposto ao verbo quer dizer colocado depois do verbo. Ok, gente? Então, se o sujeito ele aparece posposto ao verbo, o que vai acontecer? O que a regra diz, professor? Fala logo! Nesse caso, você escolhe. O verbo pode ficar no plural, concordando com os dois núcleos, ou ele fica no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Então, nesse caso, ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Olha o exemplo aí, ó. O pai e as crianças ficaram na sala. Pai e crianças é o sujeito composto. O verbo ficaram concorda com os dois, com o núcleo dos dois, ok? Então, pai e a criança ficaram na sala. Certinho? Próximo exemplo. Ficou em casa o pai e as crianças. Você nota aí que, nesse caso, o verbo ficou no singular concordando com o núcleo mais próximo. Qual é o núcleo mais próximo? Pai.
pai está no singular, o verbo ficou no singular. Beleza? Vamos seguir adiante com mais um caso. Quando ocorre a ideia de reciprocidade, a concordância é obrigatoriamente no plural. Ok, gente? Então vamos ver o exemplo aí, ó. Abraçavam-se vencedor e vencido. É reciprocidade, né? Um abraçava o outro. Um abraçava o outro. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. Ou seja, qual é a ideia que passa aqui, gente? É que um ofendeu ao outro. Essa é a ideia de reciprocidade. Agora vamos para casos particulares. Quando o sujeito composto é formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Ok, gente? Exemplo aí, ó. Descaso e desprezo marcam seu comportamento, vai para o plural, ou descaso e desprezo marca seu comportamento. Tanto faz você concordar com os dois núcleos ou concordar com um dos núcleos, no caso, o núcleo mais próximo. Segundo caso, quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação, eles formam uma gradação. O que vai acontecer? O verbo ele pode ficar no plural ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Simples assim. Olha o exemplo aí, ó. Com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfazem. Ou, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz. Que romantismo, gente. Coisa linda, maravilhosa isso. Então, tanto faz ficar no singular, tanto faz ficar no plural ou no singular. No plural concorda com todos os núcleos, no singular concorda com o núcleo mais próximo. Beleza, gente? As duas formas estão corretíssimas. Vamos seguir. Quando os núcleos do sujeito são unidos por ou, nem. Ou e nem. O que vai acontecer, gente, nesses casos? Presta atenção. Uma das coisas que vai acontecer, ó, o verbo fica no plural se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. Isso mesmo. Então, olha só, para você entender melhor isso daqui, o exemplo aí, ó. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Nesse caso, gente, o ou, ele não é excludente. Um não exclui o outro. Essa declaração que é contida aí no predicado, ela pode ser atribuída tanto a Drummond quanto a Manuel Bandeira. Nesse caso, o verbo precisa aparecer no plural. Segundo exemplo aí, gente. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Também nesse caso, eles não são excludentes. A declaração atribuída no predicado serve tanto para um quanto para outro. Então, nesse caso, o verbo fica no plural obrigatoriamente. Olha essa informação que é dada para você aí, ó. Quando a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos do sujeito, ou seja, se os núcleos forem excludentes, o verbo deverá ficar no singular. Então, se a informação contida só puder ser atribuída a um dos núcleos, eles são excludentes. E, portanto, o verbo tem que vir no singular.
Olha, aí só um deverá ser escolhido. Só um deverá ser escolhido. E aí você tem um exemplo para ficar mais claro aí, ó. Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Claro, gente. Roma ou Buenos Aires será a sede da nova Olimpíada. As duas cidades não podem ser a sede. Uma tem que ser. Então, uma exclui obrigatoriamente a outra. Então, o verbo vai ficar no singular, obviamente. Beleza? Próximo. Você ou ele será escolhido. Você ou ele será. O verbo tem que ficar no singular. Porque há uma relação de excludência e um exclui o outro. Nesse caso, o verbo fica no singular. Muito bem, galerinha. Nós vamos ficando por aqui. Tem mais casos de concordância verbal, mas que a gente vai ver nas aulas futuras aí, tá bom? Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, dá um joinha aí, faça seus comentários. Você pode também escrever nos comentários aí conteúdos que você gostaria que nós trabalhássemos na nossa aula, tá bom? Deus abençoe você, fica na paz.